Vamos falar aqui de pandemia, de CPI. O Brasil registrou 928 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia já morreram 488.404 pessoas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.970 e já foram vacinados no Brasil 26,32% da população com a primeira dose e 11,21% com a segunda dose. E hoje a CPI da Covid ouve o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. E a gente vai falar sobre esse assunto com o senador Humberto Costa, pelo PT de Pernambuco, membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Olá, senador, bom dia, prazer em revê-lo. Olá, um bom dia para você, para todos que acompanham a Rede Brasil Atual. Bom, senador, o ex-secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, chegou a ser preso aí pela Polícia Federal dentro da Operação Sangria. O colapso na saúde do estado do Amazonas, que provocou a morte aí de pessoas por falta de oxigênio, é um dos focos das investigações da CPI, além da conduta no uso de verbas federais. Quais serão suas indagações ao ex-secretário hoje, senador? Eu acho que serão as mesmas que estão sendo elaboradas pelos demais senadores, né? Nós estamos fundamentalmente preocupados com aquela crise que aconteceu no Amazonas, especialmente a falta de abastecimento de oxigênio, né? A influência de intervenções que foram feitas por parlamentares, por integrantes do governo, quando o governo estadual tentou implementar um lockdown por conta do crescimento muito grande da pandemia em Manaus no final do ano passado. Também nós vamos trabalhar para entender o que foi aquela missão mandada pelo Ministério da Saúde para distribuir cloroquina e convencer os profissionais da área da atenção básica a fazerem a utilização da cloroquina, não é, para a população que estava, na verdade, necessitando de oxigênio. E vamos também, naturalmente, falar sobre as denúncias e os processos de corrupção que estão sendo investigados lá no estado do Amazonas. Exato. Existe também a informação que a White Martins teria alertado, inclusive, o governo do Amazonas em relação ao oxigênio, meses antes. Vocês têm essa informação já, documentos, né, que comprovam isso, né, senador? Sim, nós temos documentos que comprovam que desde o final de dezembro já havia informações da parte dessa empresa de que o consumo de oxigênio estava aumentando muito rapidamente, além da capacidade de produção local. No dia 7 de janeiro, houve uma comunicação direta ao ministro da Saúde, por parte desse secretário que vai depor hoje na CPI, mas também por parte da própria White Martins. E, no entanto, o governo demorou 3, 4 dias para tomar uma decisão de viabilizar o abastecimento emergencial a partir da produção de outros estados, fazer o transporte por intermédio dos aviões da FAB ou aviões contratados. Não chegou sequer o governo a mandar à Venezuela um avião para buscar a doação que foi feita pelo governo venezuelano por razões políticas. Isso teve que vir por terra e isso fez com que demorasse muito o atendimento a essas pessoas, de modo que tudo isso vai ser objeto dessa audiência, desse depoimento de hoje. Muito bem. Agora, senador, o empresário Carlos Wizard estava programado aí para depor na quinta-feira. Ele desapareceu, né? Apareceu ontem numa live, né? E até o próprio senador Randolfo Rodrigues já fez uma surpresa ali no chat, né? Ao vivo, enviando um recadinho para ele. Vou até ler o recadinho aqui que o Randolfo mandou. Ele diz o seguinte: vim lembrar você de seu compromisso na próxima quinta-feira na CPI da Covid para facilitar. A CPI está sendo realizada no Senado, anexo 2.
ala senador Alexandre Costa, plenário 3, né? Segundo o recado do Randolfo Rodrigues durante o chat nessa transmissão. Agora, se ele não comparecer, ele vai ser conduzido coercitivamente, porque os advogados querem que ele participe de forma virtual, não é? Só que o presidente Omar Aziz já disse que não. Agora, ele está nos Estados Unidos, segundo, enfim, os advogados, acompanhando o tratamento médico de um familiar. Como é que fica a situação do Carlos Wizard, senador? Bom, primeiro, não há porquê esse cidadão que faz parte desse esquema extremamente absurdo que existe nesse governo de um suporte paralelo às ações na área da saúde, não vai ter nenhum privilégio. Nós não vamos dar a ele nenhum tipo de privilégio. Segundo, se ele não comparecer na quinta-feira, nós vamos discutir as alternativas existentes, né? Seja no sentido de requerer à Justiça que ele seja conduzido à CPI para fazer um depoimento. Se ele estiver no exterior, nós também poderemos, ou de um lado, fazer um depoimento por carta rogatória via o Senado americano, ou então nós esperarmos a volta dele, não é? E aí ele pode ser recebido com algum tipo de surpresa, nós vamos discutir. Se ele insistir em ignorar a demanda da CPI, terá que responder legalmente por isso. Exato. Parece que ele não está entendendo a importância da CPI, senador. Exatamente. Me parece que ele não tem o conhecimento de que a CPI é um instrumento de investigação com todas as prerrogativas que tem o Ministério Público, que tem um delegado de polícia e, como tal, a investigação precisa ser feita e é preciso que aqueles que estão arrolados, seja como testemunhas, seja como investigados, que eles não só respeitem esse papel da CPI, como cumpram as suas determinações. Então, nós vamos sim discutir o que fazer caso ele decida não comparecer. Certo, e o Carlos Wizard, justamente, ele faz parte desse gabinete paralelo, não é isso, senador? Há informações, inclusive, que ele seria um dos organizadores e um dos financiadores, né? Por essa razão, é bem provável que, além do sigilo telefônico, telemático, que nós já quebramos, é possível até que o sigilo fiscal e o sigilo bancário dele sejam quebrados também. Ele está brincando com a CPI. Agora, senador, caso ele não compareça mesmo agora na quinta-feira, vocês podem ouvir, então, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Costa Silva Marques, aquele não, que ele será ouvido, quer o Wizard compareça ou não, né? Se o Wizard comparecer, primeiro será o Wizard, depois ele, né? Mas ele deverá ser escutado na próxima quinta-feira, sim, o Alexandre Costa Silva. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da motociata aqui em São Paulo, no final de semana, que provocou, além de aglomerações, o presidente Bolsonaro provocou uma série de ilegalidades, de gastos com dinheiro público. A gente conversou com o cientista político Cláudio Couto ontem, e ele apontou a antecipação ilegal de campanha também por parte do presidente. Agora, a gente sabe pelas redes sociais, né, circulou em vários grupos, que você, senador, vai tomar providências também em relação a essa motociata, não é isso? Quais serão as providências aí? Sim, nós vamos fazer uma ação em conjunto com os deputados do PT, não é? Primeiro, me parece que é um ato ilegal de campanha, uma campanha extemporânea, né, que não se justifica. Segundo, realizada com recursos públicos do governo federal, do estado e do município. O estado, por exemplo, foi obrigado a garantir um gasto de R$ 1.200.000 para viabilizar a segurança para a realização dessa motociata, né? O município teve que gastar R$ 70.000 para utilizar gradis, para também garantir segurança para que o evento acontecesse, e também a segurança para quem não tinha nada a ver com isso, né? E o governo federal pagou não somente todo o traslado do presidente, de todos os seus assessores, 5 aviões que sobrevoaram
a passeata, não é? Recursos de combustível para tudo isso, diárias de assessores e de seguranças. Quer dizer, uma verdadeira parafernália para quê? Para o presidente fazer campanha. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele deveria ter um pouco mais de consciência, porque ele é o presidente da República. Ele precisa começar a trabalhar um pouco, dar expediente, fazer coisas que sejam do interesse da população brasileira e parar de fazer campanha com dinheiro público, né? Exato. Agora, falando em Bolsonaro, né, ele se reuniu ontem com o presidente da farmacêutica Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, a presidenta da empresa no Brasil, a Marta Dias, junto com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, das Relações Exteriores, o Carlos Roberto França, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, pedindo, inclusive, a antecipação de doses da vacina da Pfizer, né? Será que isso já é um resultado da pressão que a CPI está fazendo, senador? Sim, é resultado da pressão que a CPI faz, é resultado do trabalho dos governadores e prefeitos. Vários governos estaduais já estão prevendo concluir a vacinação por volta do mês de setembro, e é também um receio do presidente, não é? Porque ficou explícito, claro, que isso que ele está pedindo agora, ele abriu mão de ter, de adquirir, de comprar no ano passado. 81 e-mails mandados ao governo para que se comprasse a vacina da Pfizer. Várias ofertas que foram feitas de vacina, inclusive mais barato do que aquilo que foi comprado. O compromisso de devolver o dinheiro caso as vacinas não fossem compradas pelo governo. E agora ele quer demonstrar um interesse que não tem. Para ele, tanto faz quantas pessoas morreram ou vão morrer, é uma pessoa que não tem qualquer empatia com a população brasileira e, portanto, nós vamos denunciar esse cinismo do presidente da República. Senador, os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negaram os pedidos para suspender as quebras de sigilos telefônico e telemático aprovadas pela CPI da Covid contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo, e também a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a Mayra Pinheiro. Agora, o ministro Cássio Nunes Marques, Cássio com K, segundo o Aroeira, nosso chargista querido, esse ministro do STF suspendeu a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco. Bom, como é que você viu, enfim, essa decisão mais recente agora do ministro Cássio Nunes? Bom, eu acho que é uma coisa que, no meu ponto de vista, não é muito justificável. Mas eu acredito que nós poderemos reforçar esse pedido, dar mais elementos. Precisamos ver qual foi o grande argumento dele. A imprensa está dizendo que o pedido ou os pedidos não estavam bem alicerçados, né? Nós vamos buscar esse alicerce, vamos procurar fundamentar os pedidos e reapresentar para que ele possa tomar uma decisão. Essa, inclusive, já é uma coisa definida por nós, que deve acontecer amanhã ou quinta-feira. Perfeito. Alguma outra decisão, senador, que vocês já tiveram consenso na CPI para os próximos dias, que a gente não tenha tocado? Veja, o relator Renan Calheiros, né, disse, na reunião que fizemos ontem, que ele já vai transformar a condição de algumas testemunhas que participaram desse processo inicial, vai transformá-las em investigados, né? Isso já é uma condição diferente, significa que nós estamos avançando no processo investigativo e vai mostrando claramente que nós não estamos para brincadeira, nós queremos efetivamente um resultado concreto para a população brasileira, responsabilizando quem foi culpado dessa situação trágica que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Situação trágica que se agrava também com a Copa América, né, senador? Viu que já foram registrados aí 41 casos positivos de Covid nas pessoas que participaram da Copa, né? Em apenas 2 dias aí de evento esportivo, 31 são atletas, 10 são de prestadores de serviços. É grave a situação aí dessa Copa América e, bom, estão sendo testados pelo menos, mas de qualquer forma, o que vocês estavam prevendo está acontecendo, né? Com certeza foi uma decisão
irresponsável da parte do governo, né? E, com toda certeza, esse quadro eu acho que tende até a piorar. O país não se preparou para sediar esse evento, tudo foi feito de última hora, não é? O interesse por essa Copa, pelo que nós temos visto, é mínimo, não é? E é como eu disse, o presidente Bolsonaro precisa parar de fazer campanha e de ficar brincando. Ele tem que trabalhar. Essa vinda da Copa América para o Brasil é parte dessa brincadeira. Ele quer dar circo para o povo quando está faltando saúde e pão para a maioria da população brasileira. Verdade, senador. Uma pena também que os jogadores não tenham se posicionado, né? Eu estava ouvindo o Juca Kfouri e, enfim, ele faz a comparação, né, com os times que estavam aí participando da NBA. Durante o assassinato do George Floyd, houve uma interrupção geral. Falta mesmo uma consciência política importante entre os jogadores? Como é que você avalia isso? Bom, eu tenho dificuldade de julgar, porque não tenho muito conhecimento com eles, né? Na verdade, no passado, o Brasil já teve jogadores que tinham uma forte consciência política, que se alinharam na luta pela democracia no Brasil, pela construção de uma sociedade menos justa. Eu acho que é um privilégio um artista, um atleta que tem grande respeitabilidade por parte do público, ter isso, que é um dom, ter isso, que é uma conquista importante. Deveriam devolver um pouco à sociedade por intermédio das ações que possam fazer, inclusive no campo da política, né? Perfeito, está certo, senador. Muito obrigada, uma boa CPI, a gente já vai acompanhar daqui a pouquinho, está emocionante. Está recebendo muito retorno em relação a essa participação sua, senador? O que você, né? Como é que... Sim, pelas redes sociais, por onde eu ando também, as pessoas todas fazem um reconhecimento, agradecem, reconhecem que essa CPI é em defesa da população brasileira. E eu creio que esse é o mesmo sentimento de todos os senadores que estão lá. Bom? Tá certo. Muito obrigada, senador. Obrigado. Que é médico também. Um abraço, até mais. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com Humberto Costa, médico, senador pelo PT de Pernambuco, membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.